tudo bem com vocês? A Prof. Fê está muito bem. Vamos para mais uma aula de matemática, né? Continuar falando sobre o nosso tema desse capítulo, que é divisão. Então, a gente já viu as estratégias da divisão com o material dourado, com a decomposição, com a estimativa. Na aula de hoje a gente vai ver conceitos da divisão como metade, o dobro, um terço, tá? E vamos resolver aí mais algumas divisões, alguns probleminhas de divisão que tem para resolver. Então, nossa aula começa lá na página 85 e vai até a página 88. Vamos começar na página 85 falando sobre a metade. Metade, pessoal, é quando você divide algo por dois, né? Por exemplo, eu tenho essa garrafinha aqui de álcool e eu preciso dividir ela por dois. Eu posso cortar ela ao meio, vai ficar um pedaço para cada um. Claro que não vai fazer sentido, né? Mas pelo menos vai ficar metade para cada um. Metade é isso, é você dividir por dois, sempre por dois. Já o dobro é você multiplicar por dois. Por exemplo, se eu tenho uma garrafinha dessa daqui e eu quero o dobro dessa garrafa, então eu vou ter duas garrafas. Aí sim vai ser o dobro. Metade vai ser menos e dobro vai ser sempre mais. Então, divisão por 2, metade, multiplicação por 2, dobro. Uma explicação bem básica. Vamos agora aos exercícios que a apostila disponibiliza. Número 1. Leonardo tem 68 selos em sua coleção e metade desses selos são raros. Quantos selos dessa coleção são raros? Então, você vai pegar o número 68 e vai dividir por 2, porque metade sempre se divide por 2. Vai fazer a continha e vai descobrir quantos desses adesivos são raros. A número 2 é de ligar, é uma associação. Você vai ler as cartinhas que tem de um lado, vai ler as cartinhas que tem do outro e vai ligar aquela que dá sentido. Ali fala sobre metade, fala sobre dobro e também tem algumas divisões ali para vocês fazerem mentalmente, tá bom? Mas tá tranquilinho por enquanto. Número 3. Em setembro, uma concessionária vendeu 24 carros de cor prata e outros carros de cores variadas. Observe a cena ao lado e indique quantos carros foram vendidos por essa concessionária em setembro. O rapaz loiro diz assim, ó: Vitor, em setembro, metade dos carros que vendemos era da cor prata. Então, ele vendeu 24 carros de cor prata. Metade foram da cor prata. De todo o valor, de todos os carros que ele vendeu, metade eram prata. Ele vendeu 24 carros pratas. Então, quantos carros ele vendeu no total? Se ele vendeu 24 carros só prata e essa é a metade, qual foi o valor no total? É só multiplicar por 2, porque agora a gente quer saber o dobro, certo? Para vocês descobrirem qual é o valor do tanto de carro que eles venderam no total. Agora nós vamos falar sobre um outro conceito, que não é mais a metade, também não é mais o dobro, é o terço. Diz assim, ó, um terço. Nesta aula você vai calcular um terço de uma quantidade. O professor André fez uma pesquisa com 36 alunos do terceiro ano para saber qual passeio de fim de ano eles preferiam. Observe a cena a seguir. Então, o professor falou assim, um terço dos alunos querem ir ao parque aquático, o restante prefere ir ao parque de diversões. Aí o aluno pergunta para ele, quanto é um terço dos alunos? E a aluna fala, para saber quanto é um terço de um número, dividimos esse número por 3. Quantos alunos do terceiro ano querem ir ao parque aquático? Então, são 36 alunos que vocês deverão dividir por 3. Porque quando nós queremos saber um terço, a gente sempre divide pelo número 3. Então, agora, vocês vão pegar lá na letra A, vão dividir 36 dividido por 3 e vão descobrir o resultado. E daí, na letra B, vocês vão colocar, né, quantos alunos preferem o parque de diversões. Tá? Porque ele fala assim, um terço dos alunos quer ir ao parque aquático e o restante prefere ir ao parque de diversões. Isso quer dizer que o parque de diversões é o passeio preferido, tá? Já dá para notar, eu não sei qual é a resposta, mas a gente já consegue notar que o parque de diversões é o passeio preferido, que muitos deles preferem ir ao parque de diversões ao invés de ir ao parque aquático, tá? Número 2. Cristiane leva 1 hora para fazer um bolo de chocolate. Um terço desse tempo ela gasta para preparar a massa e a cobertura, e o restante do tempo é utilizado para assar o bolo. Quantos minutos são necessários
para o bolo assar. Então, assim, ela leva ao todo 1 hora para fazer o bolo. 1 hora é quanto? 60 minutos. Então, a conta que vocês deverão fazer é 60 dividido por 3, porque nós queremos descobrir o terço. Muito bem, então vocês vão fazer lá 60 dividido por 3, vão descobrir qual é a resposta. A resposta que der, que a prof não vai falar aqui, vocês vão diminuir pelo número total de tempo que ela tem, que é 60. O que sobrar é o tempo que leva para ser assado o bolo. Essa aqui também não tá difícil, tá bom? Vamos continuar então lá na página 87, que vai falar sobre a divisão com reagrupamento, uma nova estratégia de divisão, tá bom? Muito bem, pessoal, para realizar as divisões da página 87, nós iremos usar novamente o nosso material de apoio, que se encontra lá no na nossa apostila de material de apoio a partir da página 15, tá? Então, para realizar a número 1 aqui com vocês, que tem toda a explicação lá na apostila na página 87, a prof já separou aqui alguns materiais de apoio que estavam na apostila para ficar mais fácil, tá? Então, o número lá, pessoal, é 54, o número que nós devemos representar primeiramente com o material de apoio, pois a problematização diz assim, ó: Yuri contratou 2 ônibus para transportar 54 alunos durante uma excursão. Cada ônibus levará a mesma quantidade de pessoas. Para saber quantas pessoas viajarão em cada ônibus, dividimos 54 por 2, pois ele contratou 2 ônibus para levar 54 alunos. Então, ó, nós vamos representar aqui primeiramente o número 54. Então, cada barrinha dessa vale uma dezena. Então, 10, 20, 30, 40 e 50. Temos aqui já 50 unidades. Mas o número que nós devemos representar é 54. Então, a prof vai pegar aqui mais 4 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando que são diferentes, tá? Isso aqui é a unidade e isso aqui é a dezena. São coisas diferentes. Agora, nós temos que dividir esses 54 alunos entre 2 ônibus. Vamos começar a dividir? Então, 10 vai para um ônibus, 10 para outro ônibus, 10 para um ônibus, 10 para outro ônibus. Sobrou um 10 lá, vamos agora dividir as unidades. Vai 1 para esse ônibus, 1 para esse ônibus, 1 para esse ônibus e 1 para esse ônibus. Sobrou aqui, pessoal, um total de 10 alunos, que claro que para a gente dividir ele vai ficar 5 para cada lado. Mas não dá para a gente pegar e rasgar a barrinha no meio, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai trocar uma barrinha dessa daqui por 10 unidades do material dourado. Vamos trocar, então? Deixa eu tirar essa barrinha daqui e contar 10. Me ajudem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, já troquei. Agora, vamos dividir esses 10 por 5, né? Porque vai 5 para cada lado. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já está bem dividido. Vamos ver agora quantos alunos ficou para cada ônibus? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E o próximo? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ficou 27 alunos para cada lado. Bem dividido, né? Vamos acompanhar aqui na apostila agora, ó. Representamos o número 54 com o material dourado e depois dividimos as peças em 2 grupos. Isso a gente já fez, né? Ao dividirmos as peças em 2 grupos, obtemos 2 barras e 2 cubinhos em cada grupo e sobra uma barra. Trocamos a barra que restou por 10 cubinhos e a distribuímos esses cubinhos por 2 grupos. Então, cadê? Yuri deverá colocar 27 pessoas em cada ônibus. Pessoal, a número 2, lá na página 87, depois de toda essa explicação, vocês também irão realizá-la, só que por meio do material dourado novamente, tá? A gente já fez isso na aula de ontem, hoje irão fazer novamente. São 4 operações ali, tá? Letra A, letra B, letra C e letra D. Usem o material de apoio e façam dessa forma para vocês aprenderem esse reagrupamento.
trocando uma barra por unidades, ou trocando unidades por uma, duas barras, quem sabe. Vai depender ali da necessidade de vocês. E não se esqueçam de colocar o resultado na apostila e mandar a foto para a prof. Mas as continhas, se não tiver espaço de vocês fazerem as continhas aí, pega uma folha separada ou coloca a data no caderno de matemática e faz um caderno de matemática, tá bom? Próxima página agora, lá na página 88, número 3. Vamos lá? Renata comprou um pacote de balões coloridos para enfeitar uma sala de eventos. Ela dividiu os balões em grupos de 8 unidades para colocar em cada ponto da sala. Observe ao lado que Renata disse e diga quantos grupos de 8 balões ela conseguiu formar. Havia 100 balões, mas 4 estavam furados e não foram usados. Então, se tinha 100, 4 foi furado, ficou 96. E ela dividiu esses 96 balões por 8 grupos. Agora é com vocês aí para resolver essa divisão. Vamos dividir o 96 por 8. Ó, vamos usar a estimativa para efetuar a divisão de 96 dividido por 8 e responder a pergunta. Complete o cálculo a seguir e de acordo com a explicação. Então, ó, prestem bastante atenção na estimação e vão completando lá. Estimamos que 8 cabe 10 vezes em 96, porque 10 vezes 8 é igual a 80. Então, vocês vão pôr o 10 lá debaixo do 8, debaixo da chave, né? E embaixo do 96, vocês vão pôr o 80, porque 10 vezes 8 ou 8 vezes 10 é igual a 80. Primeiramente, vocês vão diminuir 96 por 80. Vamos fazer uma continha de menos. Quanto que é 96 menos 80? Dá 16. O que vocês irão fazer agora? Vocês irão pensar quantas vezes o 8 cabe dentro do 16. Ou pensar da seguinte forma: tem 16 na tabuada do 8? Tem. 8 vezes o que dá 16? 8 vezes 2. Muito bem. Esse número 2 aí que a gente acabou de encontrar, você vai pôr lá embaixo do 10. Embaixo do 8 que está na chave. Então, vai ficar assim: 8, 10 mais 2. E embaixo do 16, você vai repetir o 16 novamente, porque, né, foi o número que a gente precisava. 8 vezes 2 igual a 16. 16 menos 16 igual a 0. Agora é só somar o 10 que a gente encontrou primeiro e o 2 que a gente encontrou depois. 10 mais 2 é igual a 12. Renata conseguiu formar 12 grupos com 8 balões. Não é difícil, né? A número 4 também são questões problemas, na letra A e na letra B. A letra A vocês vão realizar a conta de divisão e a letra B é a conta de multiplicação, tá bom? Que é a continuação da letra A. Mas acredito que vai ser tranquilo até aqui e se desafiem a fazer essa continha sozinhos para ver como vocês já estão aí mais ou menos na divisão. Qualquer dúvida, procura a prof e procura um familiar para ajudar vocês, tá bom? A aula de hoje era só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A prof deixou essas duas últimas aí para vocês tentarem realizar aí na casa de vocês sozinhos, para ver como é que já tá aí a divisão de vocês, o conceito, o tema, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar que a prof tá aqui para ajudar, tá bom? Tchauzinho!